E o tema agora é a improbidade administrativa. Capítulo 6, improbidade administrativa. Esse tema é de larga incidência nas provas e concursos públicos. É um tema bastante atual e também de muita importância prática. Para começar a falar de improbidade administrativa, é preciso destacar o seu fundamento constitucional. Qual é o tratamento constitucional? Qual é a previsão da Constituição Federal sobre a improbidade administrativa? Nesse contexto, o principal dispositivo da Constituição Federal é o artigo 37, parágrafo 4º. O dispositivo mais direto, mais específico, é o artigo 37, parágrafo 4º. Vamos lá? Olha lá o que está escrito. Os atos de improbidade administrativa, olha aí, a Constituição falando em atos de improbidade administrativa, importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos dar uma lida de novo aqui? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Primeiras observações aqui. No artigo 37, parágrafo 4º, a Constituição se refere expressamente a atos de improbidade administrativa. E mais do que isso, esse artigo 37, parágrafo 4º, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada. Está escrito, né? Na forma e gradação previstas em lei. Previstas em lei. O dispositivo constitucional autorizou o legislador a tratar sobre a improbidade administrativa. E mais do que isso, perceba nesse artigo 37, parágrafo 4º, que a Constituição excluiu diretamente o caráter penal dos atos de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa não são crimes, não são contravenções penais. Tem natureza diversa. Tem natureza administrativa, natureza civil, natureza, talvez até em alguns casos, política, quando envolve suspensão de direitos políticos, mas improbidade administrativa não tem conteúdo penal. É evidente, né, que um ato de improbidade administrativa pode, ao mesmo tempo, caracterizar um crime. Mas as instâncias são independentes. Improbidade administrativa no âmbito civil e o crime no âmbito penal. Eu te dou um exemplo. Imagina um prefeito que recebe dinheiro de uma empresa para favorecê-la em uma licitação. É evidente que nós temos aí um ato de improbidade administrativa e também temos um crime. Também temos um crime. Esse artigo 37, parágrafo 4º, é o principal, é o mais explícito dispositivo constitucional a tratar da improbidade administrativa. Mas cuidado, é o mais direto, é o mais específico, mas não é o único. Vamos entender essa jogada? Nós vivemos, né? O Brasil é um Estado democrático de direito, mas esse aspecto meramente formal, falar, olha, somos um Estado democrático e de direito, isso não basta. A democracia plena, a democracia verdadeira, é a democracia vivenciada, a democracia colocada em prática. O que eu quero dizer com isso, hein? Eu quero dizer que a honestidade, a moralidade, a ética dos administradores públicos, dos agentes públicos, de todos aqueles que versam a coisa pública, isso é fundamental para um Estado democrático e de direito. No Brasil, né, desde o descobrimento do Brasil, existe aquele jargão popular, aquela ideia na mente de muitos governantes e também de alguns governados de que
O que é meu, o que é privado, o que é público não é de ninguém. Todo mundo se apropria, todo mundo se envolve, todo mundo pega para si e não tem problema nenhum. A lei de improbidade administrativa vem para combater essas mazelas. A Constituição Federal, voltando a essa linha de raciocínio, né, ao regramento constitucional, a Constituição fala da improbidade no artigo 37, parágrafo 4º, diretamente, mas em outros dispositivos, o texto constitucional também se refere à improbidade administrativa. Vamos dar uma olhada? Vamos anotar? Em primeiro lugar, o que a gente pode anotar mais aqui, hein? Vamos escrever o seguinte: artigo 14, parágrafo 9º. Artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Escuta aqui comigo, ó. Está escrito o seguinte: lei complementar, lembre-se, artigo 14 é o que trata dos direitos políticos, né? Artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa. Olha lá, artigo 14, parágrafo 9º, diz expressamente, fala sobre a probidade, né? O contrário da improbidade. Improbidade é justamente a falta dessa probidade administrativa. Certo? Vamos lá. Continuando. Artigo 15 da Constituição Federal, próximo dispositivo, artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 5, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Vamos lá para a lousa de novo? Olha aqui. Então, o artigo 15 agora, inciso 5, fala expressamente em improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa e se refere expressamente nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. A improbidade administrativa, dizem os constitucionalistas, né, é a sanção máxima. A sanção máxima que uma pessoa pode receber no Estado democrático de direito. Suspensão dos direitos políticos dentro de uma democracia, no âmbito de um Estado democrático e de direito, retira da pessoa o direito de votar, o direito de ser votado e, consequentemente, a possibilidade de ocupar cargos públicos. Pega essa ideia. A suspensão dos direitos políticos, uma das sanções da improbidade administrativa. A suspensão dos direitos políticos retira a possibilidade de votar, de ser votado, de exercer a cidadania e, consequentemente, de ocupar cargos públicos a qualquer título. Continuando, mais um dispositivo constitucional para ser lembrado. Artigo 37, caput. Você se lembra, né, daquela fórmula mnemônica, inclusive? O artigo 37, caput, prevê os princípios constitucionais da administração pública. São princípios da administração pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Olha lá, princípios constitucionais da administração pública, o famoso LIMP, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mais especificamente a moralidade é muito próxima da probidade. Probidade, nós vamos ver em breve o conceito de
probidade administrativa e, consequentemente, de improbidade administrativa? A probidade é o trato correto, o trato ético, o trato fiel da coisa pública. É o respeito aos bens públicos, aos interesses de natureza pública. Isso está muito próximo de moralidade. O Constituinte não se limitou a exigir do administrador público o cumprimento da lei. A mera legalidade não basta. Muito mais do que ser legal, o administrador público tem que ser moral. Não basta se esgotar na letra fria da lei. É preciso ir além. É preciso ser ético, zeloso, prudente, fiel ao interesse público. Continuando, mais um dispositivo constitucional. Artigo 85, inciso 5. Artigo 85, inciso 5 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada? Olha lá, artigo 85 diz respeito à responsabilidade do presidente da República. E está escrito o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, inciso 5, contra a probidade da administração. Os atos do presidente da República que atentam contra a probidade da administração são crimes de responsabilidade. Só para lembrar, crimes de responsabilidade, né? A Constituição Federal usou essa expressão de forma um pouco equivocada. Crimes de responsabilidade, na verdade, não têm conteúdo penal. Esses crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas. Tanto que, nos crimes de responsabilidade, nessas infrações político-administrativas, o presidente da República é processado e julgado perante o Senado Federal. Nesses crimes de responsabilidade, o presidente será julgado pelo Senado Federal, um julgamento político. De outro lado, nos crimes comuns, nas infrações penais propriamente ditas, o presidente da República é processado e julgado no Supremo Tribunal Federal.